boa tarde! Tudo bom com vocês, minha gente? Estamos aqui em mais uma live do Eu Sou Mais Carioca, agora em endereço novo. Ainda estou me acostumando com a vida da pessoa que está fazendo lives no Facebook, que é um pouco diferente. Em nome de Jesus vai dar tudo. E hoje a gente está aqui com o Daniel Martorelli, que é o nosso aqui, especialista em escola de samba. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a escola de samba Salgueiro. E, além de ser, né, uma das escolas tradicionais aqui do Rio de Janeiro, é também, não por acaso, a escola pela qual o Daniel torce. Então, a gente vai falar Pequeno um pouquinho, detalhe. né? Pequeno detalhe, que com paixão, as coisas que a gente compartilha com paixão são muito mais interessantes, não é mesmo? Então, a gente, em outros momentos, obviamente, voltar aqui, né, já deixa o convite para ele voltar e falar sobre outras escolas, se ele quiser. Mas é claro que a gente ia começar porque escola de samba é que nem futebol, gente. Envolve essa coisa de paixão. Então a gente tem que ir pela escola do convidado. Então, Dani, se apresenta um pouco aí pra galera, fala se já teve com a gente uma outra live, né? Tá lá disponível, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, quem quiser assistir, quem não teve oportunidade de assistir, falando sobre escola de samba no geral. E hoje lá sobre a história de uma escola específica. Mas se apresenta aí para a galera do Facebook que de repente não teve oportunidade de ver a live, mas que vai assistir. Então aí você já se apresenta para o pessoal. Claro. Tudo bem, Raquel? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir depois. Eu sou Daniel Martorelli, sou professor de Geografia. Tive, inclusive, a oportunidade de ser professor da Raquel, de ser professor da Gabi, de várias pessoas da Sou Mais Carioca. E ah, eu gosto muito de escola de samba há bastante tempo. E quando eu me dei conta de que eu conseguiria aliar os meus estudos em geografia falando de escola de samba, eu me senti muito à vontade. É, Depois de um tempo, inclusive hoje, me preparando aqui para a live, eu fui me dando conta assim da realidade e da responsabilidade, né? Porque falar daquilo que a gente gosta é jogar naquele nosso estádio com a torcida junto, mas ao mesmo tempo é muito mais responsabilidade, né? Pelo receio de repente, de não ser claro o suficiente, de não é, falar das pessoas que têm que ser comentadas, né? Mas, enfim, eu sou professor de geografia há 10 anos, aproximadamente. Eu tenho uma especialização no ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Então, tanto na minha graduação quanto na minha especialização, no trabalho de conclusão de curso, eu optei por falar sobre escolas de samba. E é uma maravilha, porque a gente tem um mundo gigantesco na nossa frente, são muitas possibilidades de análise, inclusive quando a gente fala do Salgueiro. Assim, é difícil definir um rumo para falar do Salgueiro, mesmo a paixão estando ali alinhada, é difícil, porque realmente é muita coisa. Então vamos lá, que é muita coisa. Eu já estou assim animadíssima, porque mesmo não sendo salgueiro, quando a gente gosta de escola de samba, gente, a gente tem aquela. Ai, a gente quer saber, a gente quer falar, a gente quer ver desfile antigo, a gente quer ver. Sim. O pessoal fica morrendo de rir, porque eu fico desfile antigo. E aí, às vezes, eu posto nos stories do Instagram, você assiste desfile o ano todo, o que é isso? Eu falo, por mim, tinha carnaval o ano todo, porque eu acho muito digno, eu gosto bastante. E eu gosto de escola de samba, eu não curto tanto, assim, carnaval de rua até acho legal e tal, mas não é muito. Eu gosto desse espetáculo que é a escola de samba e eu gosto da mobilização que gera em torno de uma comunidade, né? Todo um grupo de pessoas mobilizando em torno daquilo, fazer aquilo e ser o maior espetáculo da Terra. Que de fato é, quem já esteve lá e teve a oportunidade de assistir um desfile sabe do que eu estou falando. E aí, eu queria só que antes de a gente começar a falar especificamente do sol, não precisa nem se alongar muito nesse início, mas que desse assim, um rápido contexto sobre, tipo, como se fosse um resumo da nossa live Sim. anterior, só para o pessoal se achar aqui, mas falando sobre a importância da escola de samba no contexto da né, que a gente falou muito sobre essa qualidade, né? Porque eu já comecei a falar aqui de como uma comunidade, né, se mobilizar em torno de um objetivo comum, grandioso, que é um desfile, e já logo começa
eu mesma, a vozinha na minha própria cabeça já está falando aqui também sobre, mas o carnaval mudou muito, mas onde está a comunidade nisso? Será que, né? A gente sabe que tem essa coisa muito controversial e tem essa coisa também muito da dualidade, de é para o rico, é feito pelo rico, pobre, é feito Polêmico pelo mesmo, pobre. né? É muito, muito polêmico e gera, suscita também muito amor e ódio. Muita gente não, quando eu falo, né, sobre escola de samba desfile, né, a pessoa, não sei o que, tem aquela rejeição, a gente comentou também um pouco disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da escola de samba no contexto da cultura carioca, para a gente dar o start e realmente mergulhar de cabeça no. Perfeito. Eu fiquei um pouco surpreso com a tua fala no começo, porque diante daquela ideia que eu te passei de muita coisa para falar, quem gosta de falar sobre isso, tem sempre algum detalhe importante e pertinente para ressaltar. E quando eu estava estudando e definindo o que eu iria falar, eu decidi começar falando justamente do aspecto comunitário das escolas, né? E aí você teve essa coincidência que a gente não combinou, mas acabou coincidindo no objetivo. De uma maneira assim bastante resumida, eu como professor de geografia, eu gosto muito de ressaltar esse aspecto espacial. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito marcada nas últimas décadas pela segregação espacial, por uma divisão espacial que configura também uma divisão de acesso à renda, de riqueza, uma desigualdade social, portanto, né? Pessoas pobres e pessoas ricas e a relação ali com o próprio espaço da cidade. De uma certa maneira, as escolas de samba, elas reproduzem ou se conectam, dialogam com essa desigualdade no seguinte sentido: aonde estão as zonas pobres da cidade, vai haver uma escola de samba ou uma área de influência de uma escola de samba. Isso está muito ligado não à simples ideia de necessidade de cultura, ou que não é simples, né? Mas não é só isso. Não é uma questão resumida a lazer, mas um aspecto comunitário mesmo. Então, embora eu adore assistir também os desfiles do Salgueiro, inclusive pelo YouTube ao longo do ano, embora eu acompanhe, inclusive hoje, coincidentemente, está marcado o lançamento do Enredo do Salgueiro para 2021, seja lá quando esse carnaval acontecer, né? Então, eu estou aqui já na ansiedade para essa informação. Eu vivo muito o carnaval das escolas de samba. Entretanto, como pessoa que não é de origem de uma comunidade e como pessoa que não faz parte daquele grupo social e racial excluído, eu procuro, isso é um pouco mais recente, né, aprender com essas escolas. As escolas, elas promovem muitos saberes e muito conhecimento para além do desfile. O desfile é importante, a gente falou bastante sobre isso na primeira live. O desfile é um produto turístico incrível. Falando em turismo, inclusive, né, eu gosto muito de ressaltar como lado positivo a qualidade que é a quadra do Salgueiro. Quem nunca esteve na quadra do Salgueiro pode botar na lista de coisas para fazer no final do isolamento social, porque é um evento realmente incrível, né? Você indo no ensaio do Salgueiro no sábado, ou você indo no ensaio da comunidade, que ocorre às quintas-feiras, onde você pode entrar de graça e a comunidade só ensaia o canto, é maravilhoso, assim. Eu acho que é um eventão, por ser o Salgueiro, por ser uma escola de fácil acesso, por ser uma escola que tem uma infraestrutura na quadra. Entretanto, como eu estava dizendo, os saberes que formam a escola de samba é algo muito bonito, muito sofisticado, inclusive. Sofisticado não no sentido do ser caro, do ser inacessível ao dinheiro, mas ao contrário, no sentido de ser elaborado mesmo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a história do próprio Salgueiro, a gente remonta à história do Morro do Salgueiro. O Morro do Salgueiro fica nas redondezas ali da Praça Sans Pena, coladinho na Praça Sans Pena, que a gente sabe, hoje é um bairro de classe média, né? A Tijuca, a Grande Tijuca de uma maneira geral, é um bairro de classe média e a Praça Sans Pena representa muito isso, né? É um grande centro comercial ali da Tijuca. E é muito interessante porque quando a gente fala da origem do Morro do Salgueiro, a gente está falando de uma realidade. Olha o Paulo aí, quanto tempo, Paulo?
A gente está falando de uma realidade em que a Tijuca não tinha só essa função é, de moradia, essa função das pessoas ali viverem, né? A Tijuca tinha algumas fábricas, onde hoje é a atual quadra do Salgueiro, na rua Silva Teles, a gente tem onde hoje funciona um supermercado. E esse supermercado está instalado na antiga fábrica de tecidos Confiança. Então você tem a estrutura da fábrica e você tem inclusive a Vila Operária no entorno. Ali pela Tijuca a gente vai encontrar algumas construções desse tipo, né? Caracterizando uma função do bairro que não é a que a gente vê hoje. A gente não consegue imaginar a Tijuca com uma função industrial. Mas por que eu estou falando disso? Porque essas fábricas que ficavam próximas do centro do Rio, elas atraíam uma população que buscava trabalho. O Morro do Salgueiro vai começar a ser habitado, aí a lógica espacial assim, é bonita da gente entender o desencadeamento. Bonita no sentido de ser algo tipo assim, que a gente consegue entender as coisas, né? O Morro do Salgueiro vai começar a ser ocupado por uma maioria de pessoas negras, pessoas pobres no geral, mas sobretudo pessoas negras, lá nos anos 40, dos anos 30, nos anos 40, que vão chegar principalmente do interior de Minas Gerais e do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa muito aplicada e eu vou aproveitar, inclusive, para dizer para vocês aqui, deixa eu ver, esse livro Olha aqui aí. é o livro do Haroldo Costa, um livro da década de 80, que conta a história do Salgueiro. Ele dá um pouco da base nisso aqui, né? De quem são as pessoas que formam o Salgueiro, né? Então, a gente tem uma população negra, vinda principalmente um pouco do Nordeste, da Bahia, mas principalmente do interior do estado do Rio, da decadência cafeeira. A gente está falando, né, de partes do estado do Rio de Janeiro que estavam vivendo, algumas décadas atrás, aquela explosão econômica por causa do ciclo do café, inclusive com mão de obra escrava. Uma parte do ciclo econômico do café dependeu de mão de obra escrava, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí, depois que a gente tem a ascensão de São Paulo, inclusive com uma mão de obra branca assalariada, a população negra vai ser, vamos assim dizer, deixada à sua própria sorte e vai, inclusive, migrar. Então, pessoas vindas do interior de Minas Gerais, pessoas vindas do interior do estado do Rio, vão começar a buscar trabalho no Rio de Janeiro, e a Tijuca vai ser uma área possível de trabalho para essas pessoas por causa daquelas fábricas que eu tinha falado. Essas pessoas, quando vão para Tijuca, com as suas famílias, elas não vão morar em locais mais apropriados ou em locais mais caros, por causa da desigualdade que elas viviam e sofriam, né? E aí elas vão começar a ocupar o morro. O Haroldo Costa, nesse livro aqui, Salgueiro, Academia de Samba, ele vai falar justamente sobre o aspecto comunitário, a importância das festas, né? O aspecto comunitário para você reunir pessoas. Você vai reunir pessoas para celebrar uma festa folclórica importante, como a Folia de Reis, e aí vai ter comida, vai ter bebida, vai ter música, e você vai reunir as pessoas para levantar os barracos novos, né? Tem um aspecto de comunidade que é muito, muito impactante, né? No sentido de, sozinhas, essas pessoas não conseguem ter o seu percorrer de vidas. Elas precisam se unir. E aí, para dar espaço para você falar, acho que tem um segundo aspecto sobre essa questão da comunidade que eu acho muito interessante, que é o seguinte, como é que essa coisa de ser a escola de samba, né, ser uma coisa comum, no sentido, a comunidade no sentido do comum, como é que permite muitas leituras possíveis, né? Eu estava agora há pouco me preparando para a live aqui, né, organizando na cabeça, eu falei assim, cara, isso é muito bonito, né? Porque se você, por exemplo, pega o senhor Salgueiro, que foi um português, que era dono das terras do morro, que começou a alugar, ele e a família dele vão dizer com razão que eles têm importância na formação da escola de samba. Mas eles vão contar uma história que, embora seja verdadeira, não vai ser completa. Aquelas pessoas que são anônimas, que vieram morar no Morro do Salgueiro e que formaram a comunidade na sua raiz, na sua essência, também foram muito importantes. Ou seja, é um complexo, é um conjunto de narrativas que eu acho que ressalta bastante, né, essa possibilidade de
muitas interpretações. Uma das belezas da escola de samba é isso. Como é que a gente tem uma quantidade de gente que pode contar uma mesma história, uma quantidade grande de gente que pode contar uma mesma história. Isso é belíssimo, inclusive em termos mesmo de possibilidade. O que a gente vai pesquisar, né? Eu digo que eu sou professor, mas eu gosto mesmo, além de ser professor, isso é um fato pela minha profissão, eu gosto de pesquisar esse assunto, né? E assim, é incrível quando você pega um livro e você fala assim, caraca, eu queria estar ali para viver aquele momento, né? E vivenciar aquilo. Enfim, coisas que marcam realmente a formação dessas escolas. O Salgueiro não é a única escola desse contexto, mas ele reflete de maneira muito fidedigna, muito próxima, o que vai acontecer com outras comunidades. Isso é muito interessante, porque as escolas de samba elas vão ter para si características, identidades muito próprias, mas algo junta todas elas. As pessoas que as fazem, a forma como elas lidam com a cidade, circulam pela cidade, o histórico dessas pessoas, enfim, várias características que juntam todas essas escolas e, por que não, Salgueiro, claro, né? Muito, já estou viajando aqui, né? Porque começa a pensar um monte de coisa. Aí você falou sobre a questão ali da fábrica, né? E quando eu faço o tour ali em Vila Isabel, eu faço a fábrica. E a gente termina o tour na vila, né? Ali na quadra da Vila Isabel. Mas eu estou pensando aqui que mais para frente, né? Quando a gente voltar às atividades, eu vou fazer intercalado, tipo um mês que seja, né? A gente faz e termina um lado e no outro mês a gente faz dormindo para o outro, que a gente nunca explorou, sendo que o Salgueiro é muito mais, a quadra ali é muito mais turística, vamos dizer assim, né, do Sim. que ali na vila, né? Então, é uma quadra grande e tal, climatizada, o Salgueiro tem muito mais esse apelo turístico do que Sim. na vila. Então, a gente vai para o futuro, já vou fazer essa pequena alteração e fazer um diazinho Salgueiro. Outra coisa que quando você correu foi essa questão, né, das múltiplas narrativas, né? É como se fosse um tecido. A gente vê o tecido pronto, mas se a gente for se aproximando cada vez mais, a gente vai vendo que é feito de uma trama de vários É fios. E esses fios é emaranhado que sem um não é o mesmo tecido, sem um daqueles fios, né? Sim. Então todas essas histórias se entrelaçam de modo que a gente não consegue muito. E esse é um erro que a gente via no passado, né? De olhar por um lado só, e geralmente o lado era o lado que dava o que dá a cor ao tecido, né? O que chama mais atenção, o que está mais quem tem poder ativa, ou que chama mais atenção, ou que tem ali a voz que manda. Então, geralmente, essa uma história ela era privilegiada e as tantas outras que constituem esses fios, elas não eram tocadas, né? Elas passava batido. E hoje a gente cada mais em sentido desse olhar. E isso está acontecendo tanto da academia para o também um processo que está acontecendo dentro das escolas de samba também, né? De mudança de olhar, de mudança de narrativa, de uma autoanálise mais elaborada no sentido de se ver mais como essa força popular, né? De não só, a gente também falou isso um pouco na live anterior, mas a gente não vai ficar só de flashback, mas é porque eu acho que casou um pouco de não só comprar as narrativas que estão sendo postas pelo gente no momento, em coisa de agora para o samba ser aceito é preciso falar de grandes vultos da história. Então, tu vai fazer samba sobre isso. Hoje a gente já está num ponto que a gente já pode falar sobre isso, mas falar de outras formas, tanto na historiografia tradicional como não, como também privilegiando histórias que estão ali, né, meio apagadas. E mais uma vez, Raquel, desculpa te interromper, mas para aproveitar o gancho, você tem que falar, mais uma vez, mais uma vez o Salgueiro ele aparece com destaque, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro um grupo de pesquisadores e de pensadores sobre escolas de samba
que assim são muito relevantes, são muito importantes. São alguns nomes, né? Sobretudo de uma geração que vem publicando mais recentemente. O Haroldo Costa é um pesquisador importante, mas ele faz parte de uma geração que não é essa a qual eu estou me referindo, embora ele tenha influência direta, né, nesse grupo. Mas, assim, o Salgueiro, junto com a Mangueira, junto com a Portela e junto com o Império Serrano, é apresentada como uma escola de samba matriarca das escolas de samba. É uma escola de samba matriarca das outras agremiações. Esse termo ele foi cunhado aqui, ó, pelo Fábio Fabato, que inclusive é independente, Mocidade Independente Padre Miguel, Olha como a aí. Raquel, que ele organizou esse livro justamente com essa ideia das matriarcas, né? Ele apresenta, numa série de 3 livros, com vários autores, a família do carnaval. E essas 4 escolas de samba, elas são apresentadas como as matriarcas, ou seja, os pilares, os que dão forma e dão corpo para essas agremiações. O Salgueiro vai ser uma das matriarcas por causa dessa proposta que acabou caracterizando e marcando a escola nos seus mais de 60 anos, justamente por isso, assim, uma escola marcada por questionar uma parte da historiografia oficial e por contribuir por uma outra historiografia. Aí a gente, inclusive, Raquel, pode avançar para uma parte que, assim, o carnaval dessas escolas de samba, como eu disse, não é tudo, mas ele acaba sendo muito importante. A gente já pode avançar, por exemplo, para o primeiro título do Salgueiro, que foi de 1960, e para o segundo título do Salgueiro, que foi de 63, Chica da Silva. O primeiro enredo, Quilombo dos Palmares, e o segundo, Chica da Silva, eles trazem uma contribuição, não porque as escolas, entre aspas, descobriram esses personagens, mas esses personagens, eles ainda não eram popularizados no imaginário coletivo das pessoas saberem, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o busto do Zumbi dos Palmares, lá na Presidente Vargas, e o Zumbi dos Palmares, por exemplo, é nome, né, de várias ocupações do movimento social, mas antes disso, o Zumbi dos Palmares, embora fosse estudado na escola, fosse parte já da historiografia brasileira, ele não era disseminado como personagem. O Salgueiro vai ser muito importante nisso. E aí há um detalhe, como você estava falando, né, justamente de ressignificar as narrativas, de trazer uma outra parte da história do Brasil. Essa história ela vai começar, de certa forma, com o enredo de 1959. Para a gente ir por partes, para vocês mais ou menos entenderem a linha do tempo. No Morro do Salgueiro haviam 3 escolas de samba, que eram 3 escolas de samba menores e que, apesar de disputarem os campeonatos, apesar de disputarem já os concursos, elas não eram tão competitivas. O Salgueiro, antes das escolas de samba se tornarem muito importantes, já era um ponto importante de produção de samba, né? Existem registros na imprensa de pesquisadores do samba que já colocavam o Salgueiro como uma área importante, o Morro do Salgueiro como uma localidade importante de produção de samba, com grandes nomes importantes, né? O Noah Rosa de Oliveira, não o Noah Rosa da Vila, o Djalma Sabiá foi importante mais para os sambas de enredo, mas haviam outros, né, que faziam os chamados samba de quadra. Inclusive, uma sugestão que não tem no Spotify, infelizmente, mas em 2003 a Vera Barroso gravou esse CD aqui que concorreu e ganhou o Grammy Latino de samba, de disco de samba. É legal, eu costumo falar disso aqui, porque a minha vivência como torcedor do Salgueiro, primeiro, é pensando a escola de samba pelo desfile. Segundo, eu comecei a acompanhar a escola de samba e prestar atenção quando o ITA, o Explode Coração, já tinha acontecido. Então, quando eu comecei a olhar para as escolas de samba que estavam ganhando destaque, que eram esperadas, né, nas transmissões da Globo e tal, eu não vi o Salgueiro. Eu ficava frustrado e eu achava que o Salgueiro era uma espécie de uma escola que talvez não tinha muito a contribuir. E ouvindo, primeiro, o meu padrinho, que sabia
sobre esse período de formação do Salgueiro. E depois, lendo sobre o Salgueiro, eu fui ver que aquele momento era só uma fase ruim do Salgueiro, né? Aquele momento que eu comecei a ver o Salgueiro com outros olhos, com mais atenção, era só uma fase. Antes disso, muito antes disso, portanto, lá na origem da escola, a gente já tinha uma importância do Morro do Salgueiro como local de criação de samba. A gente tinha passistas que se destacavam, a gente tinha compositores, a gente tinha instrumentistas que se destacavam, né? Então, nesse primeiro ponto, a gente tem esse quadro, né? A música, inclusive, servindo para aquela coletividade, como a gente tinha falado. Aí, na década de 1950, como eu comecei falando e não terminei, haviam 3 escolas no Morro. Depois eu digo a Azul e Branco, que eu esqueci o nome da outra, eu até anotei aqui, mas eu esqueci. Foram 3 escolas. Essas 3 escolas não conseguiam, nos desfiles de carnaval, ser competitivas. Ficavam sempre lá na rabeira. Até que, num determinado momento, no comecinho dos anos 50, o Morro se une e fala assim, a gente vai parar de passar vergonha, vamos nos unir e formar uma só escola, né? Isso vai acontecer em março de 1953, até anotei aqui, ó, achei Unidos do Salgueiro, que era uma escola azul e rosa, azul e branco, como o próprio nome já diz, as cores, e depois eu digo que era uma escola verde e branca. A escolha das cores vermelho e branco para o Salgueiro é meio que uma tentativa de agradar todo mundo, porque quando as escolas decidem se unir, vem aquela tensão. Qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Qual vai ser a cor? Qual vai ser a cor, né? Porque dependendo da referência que você for utilizar, você está falando, portanto, de qual agremiação anterior era mais importante, né? E o Haroldo Costa fala disso nesse livro. Tem um segundo livro do Haroldo, estou falando rápido? Para mim tá bom, não sei se para o pessoal que está ouvindo em casa, não sei como é que tá. Eu Me fala, acompanho. tá? Me fala, por favor. Tem um segundo livro do Haroldo, que é sobre 50 anos. Nesse livro aqui, ele vai trazendo ano a ano como é que a escola se preparou e como é que foi o desfile daquele ano. Né? Tem alguns capítulos que são maiores, tem outros que são menores por causa dos detalhes mesmo, né, que são difíceis de apurar, mas nesses 2 livros, o Haroldo Costa, ele dá uma dimensão da importância que o Salgueiro tem. Primeiro, como local de produção de samba, e depois, o impacto que o Salgueiro vai ter como escola de samba para desfilar. Então, no Carnaval de 1953, o Salgueiro vai ser fundado e ele vai ter um destaque logo no ano seguinte. O Salgueiro vai enfileirar 4 ou 5 anos de 4º lugar e vai destronar aquelas 3 primeiras que se destacavam até então, Mangueira, Portela e Império. Por isso, inclusive, que o Salgueiro vai ser a 4ª matriarca, porque vai ser, ali no contexto dos anos 50 e 60, a 4ª escola que vai engrossar o caldo das escolas de samba mais importantes. Todas as agremiações são importantes, mas naquele momento, quando as escolas de samba começam, por exemplo, a serem observadas pela classe média, quando começa a ter transmissão de desfile, quando começa a ter gravação de álbum, nesse contexto, a gente vai ter 4 escolas se destacando. 3 mais antigas, né? Na verdade, 2 mais antigas, a Portela e a Mangueira, uma de formação relativamente mais recente, não tão antiga quanto a Portela e a Mangueira, mas não tão nova quanto o Salgueiro, e o próprio Salgueiro. O que vai acontecer com o Salgueiro em termos de narrativa? Que foi o que me fez começar esse comentário, né? O Salgueiro vai ter, a partir de 1959, enredos que vão chamar muito a atenção, principalmente de uma classe média intelectualizada. Esse detalhe é muito importante, porque a gente precisa entender, e isso é uma discussão que a galera mais nova às vezes não entende. As escolas de samba, elas precisaram, na sua origem, de uma concepção, de uma ideia de harmonia racial. Elas precisaram promover esse debate como forma de sobrevivência delas, enquanto agremiações, e como forma de sobrevivência dos próprios indivíduos. A gente não pode esquecer, acho que a gente falou isso na primeira live, que a década de 1930 é um período, década de 20 e de 30, é um período em que as escolas de samba estão começando a se formar
E é um período em que a elite intelectual e política brasileira está experimentando a eugenia. Para quem está assistindo e não sabe o que é eugenia. A eugenia é um pretenso raciocínio científico que procura comprovar com uma falsa ciência a superioridade das raças. E havia no Brasil um projeto de criar uma raça superior. Qual era o projeto e o trajeto dessa raça superior? Embranquecer a população brasileira. Havia um projeto oficial de embranquecimento da população brasileira. No meio desse projeto, havia uma população gigantesca, que era das grandes cidades, mas também do interior, formada por pessoas negras, afrodescendentes. Essas pessoas precisavam, literalmente, sobreviver. Quando as escolas, nos anos 30, 40, 50, vão dizer eu sou parte da nacionalidade, eles não estão falando isso como os caras da camisa da CBF de hoje em dia. Né? O nacionalismo conservador, o nacionalismo mais fechado no conservadorismo que está marcando nos últimos dias. Mas eles falavam isso como forma, olha, eu quero ser reconhecido como igual, eu sou parte dessa nacionalidade. As escolas de samba, elas precisam promover isso. Uma das formas que as escolas de samba promovem isso, com os enredos que elas escolhem. Muito embora o Luiz Antônio Simas, que é um historiador que sabe muito, é a principal referência que a gente tem hoje em dia sobre a escola de samba, ele costuma ressaltar o seguinte: muitas escolas, às vezes, estão ali cantando um samba para o Marechal Deodoro, mas a batida está sendo para o orixá que guia a escola. Então, tem códigos que as escolas de samba promovem que são mais fáceis de serem lidos e outros que são mais sutis. Eu, que não sei nada de música, que passo vergonha na roda de samba porque eu não bato nem palma no ritmo, eu não sei identificar essas camadas, vamos assim dizer, mais sutis de mensagens. Eu me ligo muito no que o enredo está dizendo diretamente. E aí, a gente tem esses enredos do Salgueiro que são, de fato, revolucionários. Os anos 60 do Salgueiro vão ser marcados como, na história do carnaval, na verdade, né, como a Revolução Salgueirense. Em 59, o Salgueiro vai fazer um enredo sobre Debré. Debré, o artista francês que veio para o Brasil e fez retratos, numa época em que a fotografia não existia ou era muito limitada, né? Retratos de como é que eram as ruas brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Então você tem muita coisa de como que eram os costumes, os hábitos. Aquele desfile foi vice-campeão. Quem estava no júri foi um cara que revolucionou a história do Salgueiro e das escolas de samba. Essa história toda que eu contei, da escola de samba procurar um acordo, procurar um discurso harmônico, ela se verifica, inclusive, em quem é o júri das escolas de samba. Isso é muito importante. As escolas de samba se reconhecem como parte da negritude já há muito tempo. Elas sabem, através dos seus componentes, que elas são periféricas, pobres, mas elas não veem problema em serem julgadas por pessoas de uma outra classe social, de um outro grupo racial. Há uma necessidade de diálogo. Não tem problema, a gente desfila para eles. Eles não sabem de samba. A gente até vai querer adequar o nosso desfile a algo que eles queiram, mas a gente quer esse diálogo, a gente quer esse reconhecimento. Uma das pessoas que vão ser julgadoras, júri, no desfile de 1959, é um tal de Fernando Pamplona, que era apenas, entre aspas, cenógrafo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, intelectual, branco, né? Ele não conhecia escola de samba. Quando ele vê o desfile em homenagem ao Debré, ele, que nunca tinha sido jurado, faz algo que causou constrangimento. Em fantasia, não sei se é fantasia ou alegoria, acho que é fantasia. Ele dá 10 para o Salgueiro e dá 9 para a Portela. Aquilo chamou um pouco a atenção. O Salgueiro poderia, inclusive, ter sido campeão no ano seguinte, muito com a ajuda dele. Então, essa junção, né, começa em 59 e vai se prolongar. Né? Mas quando ele dá 10, o Salgueiro se torna vice-campeão e ele depois é convidado para ser carnavalesco da escola. Havia um casal, um pernambucano,
em uma Suíça, que tinham feito o desfile do Debré. O Pamplona é chamado para ser o carnavalesco da escola no ano seguinte, e ele diz, não, eu quero manter o casal Neri, e eu quero também chamar uma galera. Aí ele chama um conhecido dele, colega de teatro municipal, que é o Arlindo, o Arlindo Rodrigues, e eles vão formando uma comissão de carnaval. Única exigência que o Pamplona faz, na verdade ele faz duas, ele quer manter o casal, né? Ele fala, eu quero falar de Zumbi dos Palmares. E aí o Salgueiro revoluciona, trazendo um nome que era pouco conhecido e, sobretudo, uma estética. O Salgueiro ele vai revolucionar não só por trazer nomes, né? Por exemplo, o Salgueiro mesmo já tinha feito um enredo chamado Navio Negreiro, na década de 50. A figura do negro estava ali, mas estava muito ligada à escravidão, estava muito ligada a uma condição de subalternidade. E, além disso, né, você repetia e reproduzia apenas ideias, vamos assim dizer, de limitações do indivíduo. O indivíduo negro, que formou o Brasil ao longo de 300 anos, 400 anos, ele era um indivíduo ligado à escravidão apenas. O Pamplona, quando ele insiste e pede para falar de Zumbi dos Palmares, ele vai trazer uma estética nova, ou seja, novos desenhos, novos traços, novas cores. Ele vai trazer uma nova condição do negro. Né? Um negro, por exemplo, que vai lutar por liberdade. O Pamplona vai fazer algo que eu não sei dizer se é a primeira vez, mas certamente vai ser a primeira vez que vai ser feito com destaque. Que vai ser o quê? Uma narrativa bem organizada do desfile. Então, o desfile começa num setor falando sobre a África, depois ele vai falar, por exemplo, sobre a escravidão no Brasil, depois ele vai falar sobre Palmares, ele vai falar, inclusive, no final, sobre uma nação livre. Olha só, em 1960, você usar a negritude para falar da nação livre. Outros enredos virão, o Arlindo Rodrigues vai ser responsável por Chica da Silva, que é definitivo, é histórico. A Isabel Valença é uma mulher da comunidade, né, da comunidade no sentido de estar no dia a dia da escola, que ela vai virar a Chica da Silva, com uma fantasia belíssima, vai virar capa de revista, uma coisa que as escolas de samba ainda não tinham experimentado, né? Os holofotes junto a uma classe média. E a história do Pamplona, do Arlindo, é muito longa no Salgueiro. Eles saem, depois voltam, no caso do Pamplona, né? Pamplona briga várias vezes com a direção da escola, depois retorna e tal. Tem uma série de acontecimentos. E antes, de novo, né? Antes de entrar aqui na live de vocês, falei assim, cara, eu tenho que ter muito cuidado para não apresentar o Pamplona como o Branco Salvador, o cara da redenção. Ele tem uma autobiografia que é incrível de ler. Branco e Encarnado. É muito salgueirense, né? Ele tem uma biografia em que ele fala da dificuldade que ele teve em convencer a comunidade do Salgueiro, no primeiro ano do Quilombo dos Palmares, a sair fantasiado com referências africanas, referências da África, né? Então, você não vai mais sair fantasiado como um nobre brasileiro, você vai sair fantasiado como uma tribo africana. A galera tinha resistência no morro, porque aquilo era incomum no padrão de como você se vestir. Como assim você não vai usar um sapato de nobre? Você vai usar o pé descalço. Como assim você não vai usar uma peruca branca da nobreza europeia? Você vai usar um cabelo com características afro mesmo, você vai usar o seu cabelo. Né? Tem um detalhe, como eu estava dizendo, que a gente não deve entender o Pamplona como branco salvador, sem dúvida nenhuma. Mas ele é importantíssimo. Eu acho, estou pensando dessa forma agora, ele é um grande catalisador de um movimento que estava acontecendo. Ele conseguiu entender esse movimento que estava acontecendo e falou, gente, é para falar de vocês agora. É bonito falar do Deodoro da Fonseca, na verdade ele nem achava bonito, tá? Mas vamos dizer que sim. É importante falar desses caras, mas chegou a hora de falar de vocês. E aí a gente vai ter, na década de 60 e na década de 70, o auge da história do Salgueiro. Para você poder falar, Raquel, já que eu me alonguei tanto, uma última informação.
Salgueiro é de 1953. Se a gente puder fazer um resumão baseado nesses livros, principalmente do Haroldo Costa, a gente veria o seguinte: década de 50, a escola ainda está começando a se organizar, mas já estava indo para as cabeças. Num primeiro carnaval, deixa uma das três grandes de fora e fica lá em terceiro lugar. Depois disso, na década de 60, a gente vai ter a Revolução Salgueirense com esses enredos afro. Que enredos são esses? Quilombo dos Palmares, Chica da Silva, em 69, Bahia de Todos os Deuses, que é um enredo também histórico, porque havia entre as escolas de samba a ideia de que falar da Bahia não dava certo, as escolas já tinham falado da Bahia antes e se davam mal no resultado. E esses enredos eram muito afro. Até mesmo o título de 65 do Salgueiro, que é o História... como é que é o nome? História do Carnaval Carioca, Eneida. Eneida foi uma autora pesquisadora do carnaval. E aí, a história do Rio de Janeiro, que naquele ano estava completando 400 anos, foi contada por todas as escolas. O Salgueiro resolveu contar a história do Rio a partir das formas de carnaval, se baseando no livro da Eneida. Até mesmo nesse enredo, o protagonismo negro aparecia e a figura do negro aparecia com mais respeito, com mais humanidade, sobretudo, né? E aí, agora sim, para você falar, Raquel, de 60 até 69, a gente está falando de 4 títulos. Ou melhor, 60, 63, 65 e 69, exatamente. O de 60, os salgueirenses não aceitam muito bem esse título. Por quê? Foi aquele enredo que foi o primeiro campeão, né? E por que os salgueirenses não aceitam? Porque houve uma mudança no regulamento. As escolas de samba que atrasaram iam ser penalizadas. O Salgueiro não foi uma das escolas que atrasou. E aí, na hora da apuração, ficou aquela questão, né? E aí, quem foi responsável pelo atraso foi a Prefeitura do Rio de Janeiro. As escolas não podem ser penalizadas por isso. Ficou naquela disputa. Se o critério inicial das escolas serem penalizadas por causa do atraso tivesse sido colocado em prática, o Salgueiro seria campeão sozinho. Como as escolas, na hora da abertura dos envelopes, fizeram uma assembleia e decidiram ignorar a punição do atraso, uma escolha das escolas, a Portela saiu campeã. O Salgueiro, dias depois, entrou com recurso para ver, né, o que era mais vantagem, e o Natal, da Portela, falou o seguinte: então, peraí, então, seguinte, todo mundo ganha. Saiu pela tangente. Então, foi, de fato, o primeiro enredo do Salgueiro, o primeiro dos 9, mas não era o enredo que o Salgueiro queria festejar, no sentido de queria ganhar sozinho, né? E só para começar, em pouco mais de 9 anos, né? A gente está falando aí de 60, que não é uma década, não chega a ser uma década, mas 60 até 69, a gente está falando de vários campeonatos, 4 campeonatos, né? Então, o Salgueiro já fez essa revolução. Nossa, eu ficaria horas e horas dando essa aula sobre Salgueiro, eu não sei vocês. Aí o Daniel fica, não, para você falar, eu não tenho que falar nada, gente. Eu anoto, faço minha pauta. Tudo que eu ia perguntar, você meio que já foi falando. Então, assim, a gente está numa sintonia muito interessante. Tudo que eu ia perguntar, você já foi falando, né? Sobre o contexto histórico do local, o contexto das outras escolas ali, né? Que já estavam estabelecidas, como foi recebida, porque a gente tem muito isso também, né? Essa rivalidade entre as escolas. Eu acho incrível, porque é uma rivalidade, mas que babado, né? É muito interessante você quando para pegar horas das rivalidades das escolas, né? Até a gente comentou um pouco também do Império da Portela, né? Aquela coisa, né? As madrinhas, sei que lá, não, ganhou, não vou ser mais madrinha, não. Nunca foi, né? E acabou ficando sem. Então, essas coisas todas que eu ia falar sobre origem, que eu ia te perguntar, você já foi colocando as cartas na mesa e é isso mesmo. Eu gosto de convidados assim, que já nem dá trabalho, eu já posso ficar aqui, que é muito bom. Mas uma coisa que você falou sobre, né, eu ia perguntar sobre os campeonatos, né, esses campeonatos aí que são realmente marcos na história das escolas de samba, e eu queria que você falasse um pouco agora para gente sobre as particularidades da escola, né, porque toda escola tem essa particularidade, né, seja
É alguma coisa que, como o nome já diz, é uma particularidade, alguma coisa que difere das outras. A identidade das escolas são coisas assim, muito presentes. E isso de forma, né? Por exemplo, para quem não sabe nada de carnaval, quem não acompanha bem alheio, ele sabe alguma coisa, assim, mínima que seja. Seja na cor, né? Como nós aqui estamos todos Sim. no uniforme básico de vermelho, né? O Daniel, inclusive, com o nome da escola, caráter total. Todo paramentado. Então, isso já é uma particularidade, né? As escolas têm a sua cor, têm a sua bandeira, símbolos, tem nome, né? O nome da origem remete a quê, nananã, aquele negócio todo, pessoa que não sabe nada, nananã, de nada. Mas, para quem já está mais por dentro do assunto, de repente já tem algumas coisas que consegue discernir melhor. Tipo, por exemplo, um toque de uma bateria, ou um estilo de composição, ou um estilo de assunto, né? Você já até falou um pouco sobre um certo diferencial do Salgueiro, que causou uma revolução na história, né? Algum marco que a escola traga, porque a gente tem, o pessoal começa a acompanhar, igual você falou, depois do Explode Coração a gente ia passar, você começou a acompanhar. Às vezes, a gente começa de um pouco tempo para cá, eu acompanhava, parei e voltei. Quando, nessa volta, ficou meio que um hiato, assim, né? Eu fiquei meio, nossa, por isso que eu assisto, gente, desfiles ao longo do ano, para cobrir essas falhas e também para a maioria para rever, eu gosto também, né? Tem apego. Mas é também para cobrir essa falha. Assim, a gente tem alguns códigos ali de cada escola que às vezes passa desapercebido para quem não é muito envolvido. E aí você tem alguma coisa assim que você possa falar, não, Salgueiro, o que eu posso, o que todo mundo precisa saber sobre o Salgueiro? Uma aulinha assim do básico. É uma responsabilidade do caramba por causa da importância que essa comunidade tem e por todos os saberes que não estão tão explícitos na escola de samba, no desfile da escola de samba, quanto a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo, falar de Salgueiro sem citar dois aspectos importantes é não falar do Salgueiro como um todo. Primeiro, esse primeiro aspecto, primeiro essa introdução que a gente falou sobre os enredos afro, né? Então, a temática envolvendo a personalidades africanas e outros tipos de narrativa é uma marca do Salgueiro, de fato. Até hoje, a gente está falando de uma escola muito ligada aos aspectos da cultura africana e afro-brasileira. Em 2006, por exemplo, a gente teve um desfile que foi muito complicado no Salgueiro. Foi um desfile que levou a gente à pior colocação da nossa história. O Salgueiro ficou em 11º lugar, se eu não me engano. Para 2007, o Salgueiro olhou para o seu passado para se reestruturar. E tem muito a ver com essa questão da temática africana. Em 2007, o Salgueiro levou para a Avenida do Enredo Candaces, que é histórico. Perdeu um carnaval. Todo mundo esperava que o Salgueiro ou a Beija-Flor fossem campeãs, uma ou outra. Mas o júri não entendeu dessa forma e, apesar do Salgueiro ter feito um desfile histórico, arrebatador, não foi nem para as campeãs. E eu estou dizendo isso por causa dessa força do enredo afro. O Salgueiro é uma escola que tem como referência ou como patrono um orixá, né, em termos de religião, Xangô. Então, a gente está falando de uma escola que está regida pela justiça, que está regida pela força no sentido de ir para dentro. É uma marca que aparece na escola de várias formas, né? Esses códigos, eles aparecem na escola de várias formas. Uma outra característica que é muito marcante na história do Salgueiro não é uma exclusividade, claro que não, porque a gente está falando de milhares de sambistas em dezenas e dezenas de escolas. Mas o Salgueiro foi uma das escolas que contribuiu com uma atualização na estrutura do samba enredo. O samba enredo, a gente... Vou falar já, Paulo, logo em seguida, bem lembrado. O samba enredo ele tem uma série de definições possíveis. Uma delas é
a maneira como você vai desencadear os versos, né? É um samba que conta uma história longa. E aí você vai ter, portanto, um samba muito longo. Historicamente, os sambas de enredo, eles tinham um tamanho maior até do que tem hoje, chamado samba lençol, que cobria tudo, cobria do pé, da cabeça até o pé. Então era um samba longo. O Salgueiro, ele vai ser responsável por uma atualização disso, né? Acho que pessoas que sabem mais de música vão poder falar melhor. Mas essa parte é um pouco delicada para o Salgueiro, porque o Salgueiro acabou ficando refém de refrões, ficou refém dessas marcas no refrão, né? E, além disso, né, depois, sobretudo, do Ita, do Peguei o Ita no Norte, Explode Coração, ficou um tempo buscando um novo refrão explosivo. A pergunta do Paulo tem muito a ver com isso, em termos de explicação. O título que veio seguinte ao Bahia de Todos os Deuses foi Festa para um Rei Negro. A Maria Augusta, que fazia parte da equipe do Pamplona, porque estudava na Escola de Belas Artes, depois ela veio a fazer, por exemplo, desfiles memoráveis na ilha, né? Fez Domingo, fez o Amanhã, são sambas de enredo clássicos e a origem ali é o enredo da Maria Augusta. Ela estava pesquisando e ela descobriu a história de uma realeza africana que vem visitar o Brasil durante o período holandês, lá em Pernambuco, para fazer negócios. E aquela história já tinha sido documentada, mas ainda não tinha sido publicizada. O Salgueiro vai fazer Festa para um Rei Negro, que é um samba que vai ser um dos primeiros sambas de enredo a tocarem muito. Vai vender muito disco, vai tocar muito nas festas de baile, né? Os bailes de salão que a gente vai ter de carnaval. Vai virar música de torcida, né? E o Zuzuca vai fazer o famoso ô lelê, ô lalá, pega no ganzê, pega no ganzá. Apesar de ser um samba com uma estrutura melódica, harmônica, um pouco mais simples, de acordo com o que o pessoal que entende do assunto fala, é definitivo, é um arrasta-quarteirão. A escola se preparou muito bem esteticamente e também tinha um samba que a galera já conhecia, inclusive no pré-carnaval, um fenômeno que hoje a gente já não vê, né? O público é muito frio, não sabe os sambas, não acompanha as escolas. E aí, nos anos 70, a gente vai ter ainda, né, algumas coisas relacionadas a esses sambas e tal, porém, o Salgueiro também vai ter essa marca dessa contribuição com os sambas de enredo que se popularizaram muito. O pessoal que é das outras escolas, das co-irmãs, zoa, sacaneia muito o samba de 93, o Peguei um Ita no Norte, porque ele é um samba mais simples. Ele está longe de ser um dos melhores sambas da academia, da história das escolas de samba. Mas eu duvido que outra escola de samba não quisesse ter um samba como o Peguei um Ita no Norte. Porque qualquer lugar que vai ter samba, vamos tocar um samba enredo para finalizar, vai ter o Ita. É o samba mais tocado, mais cantado, e é do Salgueiro. Então, o Salgueiro vai ter, apesar dessas críticas que são feitas à própria estrutura melódica do samba, até mesmo poética, né, de como que o samba vai ser escrito, apesar dessas críticas, Salgueiro tem sambas melhores na sua história, também importante por isso. Para qual o... do Peguei isso. O Explode Coração. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas é o Explode Coração na maior felicidade. É lindo, meu Salgueiro, contagiando, sacudindo essa cidade, explode. Foi uma catarse, foi algo assim, arrebatador. A gente vai falar no finalzinho sobre esse campeonato. Antes, só para seguir a cronologia e poder responder, enfim, o Paulo, a gente teve, como é que eu posso dizer, a estreia, o debut do Joãozinho 30. O Joãozinho 30, inclusive, como eu fiz o dever de casa,
Vê se dá para ver. Tem esse filme Dá, aqui, que é protagonizado pelo Matheus Nastergalli, que ele interpreta o Joãozinho 30. A história do Joãozinho 30 é muito longa, dentro e fora do carnaval. Fazer um filme biográfico do Joãozinho 30 é complexo, mas esse filme foca na ascensão dele como carnavalesco do Salgueiro e depois quando ele se torna bicampeão na escola. O João, ele vai vir do Maranhão para o Rio de Janeiro com o sonho de ser bailarino. Ele vai fazer um teste, vai ser aprovado no Teatro Municipal, mas ele vai enfrentar uma situação que, inclusive, é mostrada no filme, que ele não vai se sentir reconhecido, ele vai se aplicar muito, ele vai treinar, mas ele não vai ter o destaque que ele gostaria de ter como bailarino. Em paralelo a isso, ele vai ter uma proximidade com a Zene Pamplona, que era do Teatro Municipal e esposa do Pamplona. Para quem conhece a Cinelândia, a gente está falando de Teatro Municipal, Escolas de Belas Artes e Biblioteca Nacional. Eles vão ficar circulando, de certa forma, por esses equipamentos, né? E vivendo o Rio de Janeiro dessa época. O Pamplona vai, de certa forma, acolher o João durante um período, vai dar apoio, né? Porque ele era um menino pobre que veio tentar a vida no Rio de Janeiro, vai chamar ele para ajudar nos adereços, nas fantasias de alguns desfiles, mas em 1974 ele vai estar sozinho fazendo, vai estar não sozinho, porque a Maria Augusta está junto, mas ele vai estar assim liderando a concepção do enredo e fazendo, né, todas as alegorias que vão ser muito marcantes. O enredo, o nome é longo, O Rei de França na Ilha da Assombração, tem a ver com o passado dele, com as histórias que ele ouvia como criança. No filme, a gente vê, né, como é que o João teve dificuldade em convencer as pessoas que aquele enredo daria caldo. Né? Ele, inclusive, vai sofrer um certo boicote por parte de algumas pessoas dentro da escola que não vão acreditar na capacidade dele. O Pamplona e o Arlindo tinham sido muito importantes. Eles estavam afastados da escola por questões políticas, pela maneira como a escola estava sendo conduzida e tal. Foram viver a vida deles. Eles não eram carnavalescos, como a gente tem hoje, que viviam disso. Né? Eles tinham suas vidas como profissionais de outras áreas. E o João, por outro lado, vai ver que aquilo vai ser a chance da vida dele. Ele vai fazer um enredo que, a princípio, é difícil de entender. Tanto o de 74 quanto o de 75 são aquelas explicações que caracterizaram muito o João, né? Caraca, o que ele está falando exatamente? Mas quando o cortejo está pronto na avenida, aí você fica deslumbrado e você vê a genialidade desse cara. A história do João no carnaval, ela é muito bonita, né? No sentido do êxito que ele teve. Ele foi um dos maiores campeões das escolas de samba. Porém, apesar dele ter tido o auge dele na Beija-Flor, em 89, com um desfile que é retumbante, o Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, ele vai fazer parte desse histórico salgueirense, né? Ele vai ficar na escola fazendo carnaval em 74, em 75, ele vai ser bicampeão com o Rei de França na Ilha da Assombração, e depois ele vai para a Beija-Flor. Aí já emenda um título no outro, vai ser tricampeão na Beija-Flor e tal. Um grande nome do carnaval. Nesse momento, o Salgueiro se perde um pouco, fica sem referência. O Pamplona até volta, vai fazer alguns carnavais, mas o Salgueiro vai ter uma série de problemas administrativos e políticos, de certa forma que a década de 80 vai ser uma década confusa, uma década perdida pelo Salgueiro. O Salgueiro estava sempre ali nas campeãs, como o Haroldo Costa diz, por causa da força da sua comunidade, mas não estava dando liga. Né? E o título seguinte só vai vir em 93, né? Num espaçamento muito longo de mais de 10 anos. Né? 75 foi o último título e depois em 93. Enfim, nesses nomes, são muitos nomes importantes. Né? O Salgueiro tem nomes importantes que a gente não citou aqui por lapso, mas dentro do carnaval, a gente está falando de uma geração inteira, de 30 anos, de história de carnavalesco, de profissionais que passaram pelo Salgueiro. Rosa Magalhães ajudou o Salgueiro
como assistente do Pamplona, do Arlindo, o João 30, o Max Lopes, o Arlindo, né, que a gente já falou várias vezes, o próprio Pamplona, a gente está falando de um timaço, né? O Renato Lage, que teve experiências no Salgueiro com o Pamplona, começou, né, como cenógrafo de TV e depois foi para o Carnaval, começando pelo Salgueiro. Ou seja, é um timaço que vai marcar época, né? Se a gente juntar a quantidade de títulos que essas pessoas têm, nem todos esses títulos no Salgueiro, claro que não. Mas assim, né? Que profissionais foram esses que foram formados ou influenciados, ainda que um pouquinho, pelo Pamplona, pela estética e pela Revolução Salgueirense? É simplesmente apaixonante, assim. Não, eu tenho pena de quem não é salgueirense. Deve ser muito ruim não ser salgueirense. Desculpa. Ai, meu Deus. Como diz a Inês Brasil, não, desculpa falar. Desculpa Falo falar. mesmo. Agora eu falei uma palavra certa. Ai, meu Deus. Vamos lá, deixa eu me recuperar dessa. Mas Lide é com isso, isso. aceita. Tentando, tô lidando com isso. Uma coisa que eu admiro muito no Salgueiro é essa força de chão da escola, né? Às vezes eu fico muito louca da minha vida quando eu vejo que a minha escola tem uns probleminhas aí, de não entrar do jeito que eu achava que eu estaria lá fazendo. E aí eu fico nervosa, né? Fico assim, eu fiquei, aí fico em casa, vai, Meu você que Deus, tá que com sangue tensão. nos olhos. E eu vejo muito isso no Salgueiro, reconhecer. Mas eu tô bem, estou bem confortável, tá? Minha estrela guia, tô ótima. Mas eu acho isso incrível, assim, e a aula de passistas não tem nem o que comentar, né? É um negócio assim impactante, realmente assustador, porque quando eu vi a primeira vez, eu vi no ensaio técnico que tinha, né, que não tem mais o ensaio técnico na Sapucaí, fui eu, né, toda humildemente ver, porque naquele ano eu ia assistir o dia, eu não ia no dia, então eu tentei colocar o máximo de escolas que eu não ia ver no dia do ensaio técnico, que eu não fui também em todos. Aí fui, gente, quando eu vi a ala de passista do Que Salgueiro, eu ano que falei, foi isso, você ei, lembra? ai, foi do ano da Divina Comédia, Ah, não, 2017. eu acho que foi 2017. Nossa, eu fiquei, ai, que é isso, minha gente, que impacto, senti o impacto daqui. Eu gosto muito de aula de passista, o impacto daqui, fiquei impactada. Então essas são duas coisas que eu acho assim incríveis no Salgueiro. Já vou procurar alguns desfiles que você mencionou aí, já vou procurar para assistir o que tiver de disponível, né? Porque nem sempre tem. Tem muita coisa, não tudo, mas tem. Eu queria também ressaltar uma coisa que eu escuto muitas pessoas falarem, e tem tudo a ver com o que você disse sobre o Salgueiro, que assim, eu gosto de fazer esse exercício, perguntar para as pessoas as coisas. Mas o que você acha? Não sei o que, não sei o que lá. Eu já estava treinando para fazer live, né? Na vida. Eu faço isso, eu pergunto. Então eu sempre pergunto, o que você acha do samba, do carnaval, como é que tá? E eu, de uns tempos para cá, uns 5, 6 anos para cá, sempre quando eu perguntava, eu falava, mas Salgueiro já tá demais já. Eu não vi isso, não foi de uma nem de duas. Não sei se você vai ter essa experiência. O Salgueiro tá demais já. Só fica falando de coisa ruim. Só fica falando de coisa pesada, né? Pesados. Eu fico olhando assim e falo, acho que não deu o que é a escola de samba, acho que não entendeu o que é o carnaval e nem a proposta do Como diz a Tati Quebra-Barraco, você ali, não né? tinha nem que estar aqui, linda. Por que você não vira presidente da República para falar isso e tal? Para Porque... poder falar isso. E o nosso presidente falaria mesmo, né? Isso que é legal. Exatamente, exatamente. É isso que me deixa mais assim, doida da minha cabeça, que realmente faz sentido. Então, assim, eu acho que às vezes isso faz, como é que falo, que às vezes as pessoas olham como temas pesados ou de coisas ruins, né? E assim, já ouvi isso, inclusive, de pessoas que são de religião africana, hein? Dorme com barulho desse. Às vezes, né, é um modo, é uma leitura
de um mundo, enfim, de um modo como uma certa parcela da população interpreta aqueles símbolos e aqueles significados, né, aqueles signos, né, que não necessariamente reflete o que realmente é, o que realmente está sendo dito, né, porque se o enredo escolhe falar sobre, sobre o bem, né, vamos dizer, o enredo escolhe falar sobre o bem, beleza, fala sobre o bem, mas ele escolhe falar sobre o mal, na pura concepção do que é. Ou se ele escolhe falar sobre o dia, ou se ele escolhe falar sobre a noite. Isso sem juízo de valor, sem, sabe? Mas olha que também tem aquele religiosa que a gente falou, que está em vários níveis numa escola de samba, né? Desde a devoção, daquela agremiação, o padroeiro, o orixá que rege, mas também existe aquilo sem, entendeu? Não sei se você está conseguindo pegar. Sim. Sem E o assim, juízo de valor de, não, isso aqui é um. Por exemplo, pode falar de orixá, mas não pode dessa forma. o Tem que uma você certa está regulação. o que você está apontando, Raquel, é uma inconsistência de um discurso muito difundido por causa da nossa formação cristã, a nossa formação cristã que eu digo, no geral, né? A gente olha para a cidade Uhum. e a gente vê a importância do cristianismo na cidade, pela quantidade de igrejas, né? A gente não vê igrejas católicas serem depredadas e queimadas, né? Uhum. No que o pessoal chama de terrorismo religioso. Então, a nossa formação é cristã quando a gente tem uma passagem da nossa vida escolar numa escola católica. Ah, não, mas eu não era obrigada a rezar. Mas todo a nossa percepção de mundo, ela é muito marcada pelo colonialismo que está relacionado ao cristianismo. E por que eu estou falando disso? E até menciono de novo uma inconsistência no discurso dessas pessoas. A gente, quando fala dos saberes de uma escola de samba, a gente está falando não só assim, olha que maneiro esse samba que está contando a história do Luiz Gama, que eu não conhecia. Isso é um saber, mas não é bem esse saber que a gente quer ressaltar da escola de samba. Nas escolas de samba, a gente vai ter uma relação muito íntima com as relações de origem afro, as religiões afro-brasileiras, né, que não vão entender uma divisão sacralizada do que é profano e do que é sagrado. Aquela divisão dualística de certo e errado, bom e mal, isso é o cristianismo. A gente é muito ligado a isso ainda, né? Como você estava falando. Então, se eu vou fazer um enredo sobre o bem, isso significa algo positivo. Se eu vou fazer um enredo sobre o Uhum. mal, na acepção geral do que é mal, então você está promovendo isso. As religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras não reproduzem a lógica cristã da culpa. Os seres humanos, eles não são parte da Terra distantes dos indivíduos divinos, né? Eu não sou de religião de matriz africana, mas eu entendo, lendo inclusive sobre a escola de samba, que não há uma divisão entre sagrado e profano. A festa onde a gente brinda São Jorge é a festa onde a gente brinda os nossos amigos. A festa que a gente faz com batucada de um casamento é a festa que a gente faz com batucada no sentido religioso da coisa. Não há na complexidade da filosofia de origem africana, inclusive trazida para o Brasil, transmutada aqui no Brasil, essa divisão. Quando alguém diz, não, mas fala sempre da mesma coisa, primeiro, como a gente falou, né, que eu acho que você está falando de uma cultura de origem africana. E essas raízes, elas são reforçadas, ainda bem que são reforçadas, porque senão elas se perdem. Segundo, nos conhecimentos e nos saberes de origem africana, não existe essa dualidade. O indivíduo, ele não é bom ou mal. Ele não está salvo no céu ou ele está no inferno. Essa dualidade é cristã. Por isso que a figura de Exu
apesar de causar tanto espanto para as pessoas, ela é muito mal compreendida. Exu não tem muito a ver com o Salgueiro, porque a gente é regido por Xangô, lá na Silva Teles, mas Exu é essa figura que reforça essa dualidade. São as múltiplas possibilidades. A encruzilhada do Exu não é de você seguir um caminho certo ou um caminho errado. Tudo é possível. A gente está falando de um complexo de saberes que não é óbvio e reducionista. E aí, para reforçar algo que a gente já falou nessa live, mas que eu acho que é muito relevante, como diz o Luiz Antônio Simas, a gente não pode cair na simplificação de pensar a escola de samba só pelo que ela canta e pelo que ela apresenta visualmente. Por exemplo, esse exemplo o Simas deu esse ano e me levou a pensar justamente na complexidade, em como que as escolas de samba são elaboradas, Acho né? que eu até sei qual exemplo você vai dar, mas fala aí. Eu acho que foi um exemplo que também ficou na minha cabeça. Ele deu o exemplo, não sei se foi o mesmo que você, a gente está bem conectado hoje, da Vila Isabel. A Vila Isabel... Exatamente. Caraca! O que o Simas... Nossa, coincidência, né? O que o Simas... O Paulo lembrou aí, né? O enredo do ano que vem, Fala Majeté, da Grande Rio, é sobre Exu e vai ser incrível. A gente já sabe que vai ser incrível, né? Tem um aspecto religioso muito forte, mas tem uma questão de saberes, né? Tem uma questão de uma referência. Tem alguém me ligando, gente? Olha só, nesse momento. Inclusive, tem um outro livro aqui, deixa eu pegar. Esse livro aqui, o Paulo precisa ler, se já não conhece. Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas. Esse não é um livro para ensinar as pessoas a serem macumbeiras. Esse não é um livro para promover a religião de matriz africana. Esse é um livro para dizer de como que são as filosofias, os saberes, os entendimentos de origem africana. Essa concepção, por exemplo, de ver Exu de maneira endemonizada, ligada ao mal, é uma distorção do que as pessoas na África e no Brasil pensam de Exu. Exu não representa maldade para as pessoas que são de origem africana ou que são de influência africana. Uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa que é da Umbanda, não vê Exu como algo intimidatório, no sentido de ter medo. É um outro complexo de saberes, que a gente, muito mais influenciado pelo cristianismo do que a gente imagina, acha que... eu costumo dar o exemplo, né, daquela brincadeira de festa junina, de vocês largar o coelho e dele entrar numa caixa ou outra. Se o coelho entrou na caixa do bem, então ele é bom. Se o coelho entrou na caixa do mal, ele é ruim, ele é do mal. E nas religiões de matriz africana e no complexo de saberes originados na África, essa simplificação e esse reducionismo não dão conta. É mais sofisticado e elaborado do que a gente imagina. Então, é isso, né? Tudo é Exu. Né? Eu não entendo muito desse assunto, não, tá? Estou aqui reproduzindo, inclusive, boa parte do que eu ouvi no lançamento desse enredo da Grande Rio. E vai ser, se ano que vem a gente tiver carnaval, assim, vai ser incrível ver esse enredo. E, enfim, é muita coisa. Não, eu né? achei legal porque você conseguiu traduzir assim, numa linguagem mais coerente aquilo que a minha mente estava tentando elaborar, que eu não conseguindo chegar num ponto. Que era isso, assim, dessa dualidade no sentido muito demarcado. Às vezes o que nos falta é repertório para entender o que está sendo passado ali. Às vezes dessa vivência, dessa influência que a gente tem. Mas que a gente possa, assim, um exercício que eu tenho feito, né, nos últimos anos com as escolas de samba é justamente esse, de tentar ampliar o meu olhar, de tentar entender o que está sendo dado ali, sem deixar que a minha vivência contamine aquilo de uma forma que venha deturpar o que está sendo dito. Porque às vezes o que eu estou lendo não é o que está sendo dito. E aí eu trago e boto como, não, claro, é uma arte e pode ser interpretado de diversas formas. Mas existe a intenção e existe o que o artista está dizendo. Essa então, palavra eu não é posso determinante. excluir totalmente o que o artista está dizendo e ficar só com a minha concepção. Eu vejo que
E quando se fala em carnaval, a gente vê isso, né? A gente coloca assim como, não, é isto, e pronto, é o que eu acho com o meu repertório, com a minha visão de mundo, com o que eu tenho de bagagem e só. E não é isso que eu procuro no momento. Eu não vou ignorar, eu não vou ignorar o meu repertório, mas eu vou justamente fazer daquele desfile ou daquela narrativa da escola um momento de aprendizado, né? Porque é nisso que eu vejo também o carnaval como forma de cultura, né? E, Uma das Raquel, formas como essa cultura pode ajudar a estimular a nossa mente. é, eu vou te interromper, Raquel. Eu sei que a gente está avançando no horário, assim, para te dar um exemplo de como que essa desinformação e essa ignorância são uma prática muito comum de racismo que a gente tem no Brasil. Quando a gente distorce, simplifica e reduz as religiões de origem africana, as religiões afro-brasileiras, a questões ligadas à demonização, a gente está praticando uma forma de racismo porque a gente não está respeitando a complexidade dos indivíduos que se identificam com aquela religião. Em 2007, a Unidos da Tijuca, acho que é 2007, fez um enredo sobre fotografia. E o Abre Alas da Tijuca trazia um diabo segurando aquele flash que estourava. Né? A gente até hoje fala de estourar o flash, porque na origem pelo menos uma das primeiras tecnologias da fotografia era isso, né? Era um estouro para clarear a foto. E a escola não foi campeã, mas voltou no Sábado das Campeãs. No Sábado das Campeãs, essa alegoria pegou fogo. E ali a gente teve, né, segundo alguns relatos de pessoas que acompanham as escolas de samba desde essa época, o começo de uma disseminação em rede social de demonização dos saberes das escolas de samba. Por que tinha aquele diabo ali? Falo depois, mas o que principalmente as pessoas de religiões ligadas ao às ideologias neopentecostais falaram? Que aquele diabo ali estava representando o mal e que Deus teria mandado uma mensagem e pegou fogo o diabo para a escola aprender. Cara, isso é de uma barbaridade, eu ia falar escrotidão, mas talvez não seja adequado. Mas é de uma barbaridade tão grande, porque aquela alegoria tinha um diabo, porque as pessoas que viram a primeira máquina de fotografar atuando, elas achavam que estava aparecendo o diabo. E por isso aquele diabo foi para a alegoria. Pegou fogo por um acidente, podendo machucar as pessoas, podendo causar um acidente mais grave. Não aconteceu. Mas veja, uma ignorância se transformou num discurso supostamente bem explicado de que Deus mandou uma mensagem para as pessoas das escolas de samba aprenderem. Quando a gente está falando de cultura popular, quando a gente está falando de uma população marginalizada que está produzindo cultura popular e está ganhando destaque por isso, a gente vê que a recepção dos grupos conservadores é sempre essa. Não, eles não sabem do que eles estão falando. Não, mas eles estão manipulados. Não, mas eles têm algum objetivo por trás. Isso Pão e é parte circo. é o pão e circo, é esse reducionismo dos indivíduos e das suas práticas. Quando a gente tem um carnaval, vou só pegar o gancho para a gente se encaminhar para o final e eu não tomar o tempo de vocês aí, porque a gente estourou a ideia inicial. Mas quando a gente tem. Olha, aí o Mark Zuckerberg vai falar: eu vou botar limite na live no Facebook também, porque a Raquel e o Daniel são terríveis. Eles falam muito. Se deixar, a gente fica aqui, ó, para sempre. Eu Gente, nem ligo. eu, eu sou o melhor palestrinha que eu conheço. Eu adoro ser palestrinha. Mas quando acontece, né, um enredo histórico, ou melhor, quando acontece um desfile histórico, como o de 93, do Salgueiro, né? O Salgueiro, em 93, já fazia o Peguei um Ita no Norte, que é um enredo relativamente simples, contando a história de uma pessoa que vai sair do norte, o nome do enredo é uma referência à música do Dorival Caymmi, né?
E ele vai passar com o Ita, com o navio, pelo litoral brasileiro até chegar ao Rio de Janeiro, onde ele vai vir morar, onde ele vai vir buscar uma vida melhor. E ao passar pelo Brasil, pelo litoral brasileiro, ele se depara, né, com parte da região norte, ele se depara com várias capitais do Nordeste, e ele vai conhecendo a cultura. É um enredo relativamente simples, que teve um samba que foi revolucionário e histórico, de certa forma, revolucionário no sentido de ter sido marcante, né? Que é o Explode Coração. O Demar Chagas, que é um dos autores desse samba, ele já tinha o refrão pronto. O refrão que a gente cantou antes, né? O Explode Coração na maior felicidade, é lindo, meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Quando você vê a letra, dá até para entender, mas você não vê essa letra dialogando com o resto do samba. Porque no resto do samba fala-se assim, passei pela Bahia e vi não sei o quê. Passei em Pernambuco e vi não sei o quê. A lógica do enredo era mais ou menos essa. O refrão, ele já tinha sido feito para um ano anterior, ele não conseguiu emplacar o refrão em nenhuma parceria e foi tentando, até que em 93 ele conseguiu. E aí, os registros, né? Eu era nascido nessa época, mas eu não lembro. Era um desfile que eu gostaria de ter visto. Assim, os registros são de uma segunda-feira de carnaval, muito mais ou menos, a galera assim meio paradona. Quando o Salgueiro entra, que nem tinha um conjunto artístico de fantasias e de alegorias muito sofisticado e elaborado, mas quando entra, a galera vai se levantando, a galera vai começando a observar, a galera vai cantando junto. E até hoje tem no YouTube, né, as imagens, assim, é, é o samba mais cantado do sambódromo, no sentido de todo mundo cantava o samba. Um refrão muito fácil, um refrão muito famoso. Nos anos seguintes, o Salgueiro virou refém desse refrão, né? No começo, eu tentei dar uma simplificada nas informações de cada década. A década de 50 de formação, década de 60 e 70, o auge da Revolução Salgueirense, com muitos títulos, década de 80, uma escola com muitos problemas econômicos, muitos problemas políticos, e década de 90, o Salgueiro vai entrar numa sinuca de bico que vai envolver o Ita, porque a gente vai ficar atrás de um novo refrão Arrasa Quarteirão, né? E a gente também vai estar numa sinuca de bico porque as escolas de samba começam a ser fruto de muita especulação, no sentido de muito dinheiro de patrocínio. O Salgueiro vai enfileirar uma série de enredos patrocinados que vão deixar muito a desejar, até mesmo perante a escola, né? A história da escola é mais bonita do que esses enredos que foram patrocinados. Enredo falando de Natal, enredo falando de Parintins, enredo falando sobre, normalmente, enredo CEP, né? Como a gente fala, enredo em homenagem a algum lugar, e é muito repetitivo, né? Tem lugares ótimos no Brasil, seria ótimo ver esses enredos nas escolas de samba, mas na minha, por favor, não, porque é meio óbvio, é meio repetitivo, né? A sua mocidade, Ai, eu tô a em sua, oração, inclusive. a sua mocidade, ela faz uma coisa muito diferente em 2017, apesar de falar do Marrocos, porque joga, né, com a coisa do Brasil e do Marrocos, né? É o Aladim no samba, o Simbá no samba e a galera da Lá, mocidade. aqui. Exatamente. O que salvou esse enredo da mocidade foi esse samba, mas a princípio teria tudo para ser mais um enredo CEP. Enfim, mas na década de 90 o Salgueiro enfileira muitos enredos CEPs e muito enredo com pouca contribuição, década de 90 e década de 2000, né? Até que 2007, como a gente já tinha comentado aqui, Candaces é um divisor de águas, abre espaço por quase que por uma nova fase do Salgueiro. Eu ia falar uma refundação, mas não é justo. É uma nova fase do Salgueiro, de fato, né? E estamos aí, daqui a pouco a live do Salgueiro às 20 horas para falar sobre aqui eu estou vendo a mensagem da Bia aqui, que minha mãe está online, e o Nelson também. Enfim, live do Salgueiro às 20 horas para falar do enredo do ano que vem. E é isso. Espero que ele tenha sido claro,
Espero que vocês tenham Nossa, virado claro. salgueirenses. Aí já não posso garantir. Mas, claro, impossível. Muito obrigada. Antes, só para. Eu quero que você me diga assim: não precisa assim, justificar por quê, mas você tem algum desfile ou enredo que seja o seu preferido? Olha, isso é difícil responder pelo seguinte: eu Chega, assisti chora. um pouco, mas assim, é porque eu assisti poucos desfiles do Salgueiro no Sambódromo. E aí, eu sou uma pessoa que eu dependo muito dessa emoção, no sentido de estar lá, né? Então, assim, para falar ligado à história do Salgueiro, eu acho que um desfile que eu gostaria de ter visto, eu já falei do Ita, né, que eu queria ter sentido aquele clima e tal, mas eu acho que um desfile que eu queria ter visto, inclusive pelos aspectos estéticos e tal, foi o Bahia de Todos os Deuses. Nesse ano, o Salgueiro tinha uma alegoria que ficou histórica, apesar de não haver registros fotográficos dela. Tem 2 ou 3 fotos que não são condizentes com os relatos que se tem da alegoria. Isso é muito doido, por causa da história oral também, né? É uma Uhum. construção de narrativa numa outra perspectiva. Em 69, quando o Salgueiro fez Bahia de Todos os Deuses, um dos últimos carros, uma das últimas alegorias, era uma Iemanjá, que o Arlindo Rodrigues fez em papel meio prateado e salpicou gotas de espelho. O Salgueiro sabia que ia desfilar durante o dia, no começo do dia, e fez isso pensando, né, por causa da luminosidade, do reflexo e tal. Os desfiles atrasaram e a, 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 o Salgueiro foi entrar tipo meio-dia, quase meio-dia, né? Eita. Naquele dia de desfile. O Pamplona, num site, uma coisa que é impensável hoje, né? Uma coisa que é impensável. Em 2017, por exemplo, a mocidade foi injustamente punida porque uma pessoa que estava aparecendo no roteiro como desfilante não estava lá. A mocidade não deveria ter sido punida por isso. Mas a gente tem um júri que se preocupa com esse tipo de coisa. Nossa, está faltando um destaque. Menos 0,1. Mas na década de 60, a gente estava falando de outro carnaval. Por isso, inclusive, que algumas pessoas são saudosistas, né? O Pamplona, vendo aquele movimento da galera cansada e, sobretudo, do sol rachando, ele bota a Iemanjá para frente. E o que abre a escola, veja, é, ia ser um dos últimos carros e passou a ser o primeiro. Não interessa, é assim mesmo. Vamos no improviso. Essa Iemanjá entra na avenida e a galera vai à loucura, porque era bonito de ver esteticamente, segundo os relatos, né? O sol brilhando, ele refletia no espelho, e a Iemanjá, portanto, ela tinha um movimento que não era um movimento, ela tinha uma vida que não era, obviamente, uma vida, né? Mas de trazer atenção. A escola entrou já muito aplaudida e já muito reverenciada, as pessoas estavam prestando atenção muito por causa da Iemanjá, e a escola foi campeã. Talvez eu quisesse ver esse. Como eu não consigo falar só desse, só... Não, então, assim, já fica aí o dever de casa para quem quer depois virar salgueirense, procurar essas informações. Muito obrigada, Daniel, por essa Valeu. aula de palestras maravilhosas. Obrigada também pelas indicações de livros, Sim, né? Então, sempre que quiser ter um lugarzinho aqui para falar, pode se convidar também. Em julho, né? Esse mês que já estamos, né? Que o tempo não para, teremos live também, né? Com o Antônio Simas, Luiz Antônio Simas, que o Daniel deu referência dele aqui, né? Falou sobre o fato dele ser um dos hoje maiores pesquisadores, né? E referência para quem gosta de estudar carnaval, samba, né? Vamos estar também nas lives. E eu espero vocês aqui, né? Todas as segundas, né? Mais uma vez agradeço a presença do Daniel, agradeço a todos vocês que assistiram, né? E voltem, surgiram temas. Se quiser falar da sua escola, quero que fale da minha escola X. A gente vai dar um jeito, a gente vai correr atrás dos prejuízos e vai falar. A gente vai porque o cara que manja bem de escola de samba, e vocês viram que a gente ia dar um papo, um negócio breve, né? A gente
quando tá falando do que gosta, o tempo passa que a gente Ah, nem gente, sente. muito palestrinha, É né? maravilhoso. Ah, eu adoro, eu adoro. Então, assim, Ó, fiquem aqui com a gente falando de carnaval para sempre. Pode se despedir aceito. aí da galera. Eu vou me despedir agradecendo pelo convite mais uma vez. Espero ter sido claro e apaixonado o suficiente, na mesma proporção, tão claro quanto apaixonado. E vou aproveitar para mandar um abraço, para mandar um beijo para algumas pessoas que eu vi aqui no chat. Eu não consegui falar com todo mundo, inclusive quando as perguntas apareciam aqui, mas vou mandar para a Dida, que foi minha aluna, vou mandar para o Paulo também. O Paulo lembrou bem, eu tinha esquecido desse importante detalhe, que ele é mangueirense, e o Salgueiro é afilhado da Mangueira, né? Em 72, o Salgueiro faz um enredo em homenagem à Mangueira. O Salgueiro já era uma escolona, já era aquela escola de samba importante, e o Pamplona fala assim, vamos homenagear a Mangueira. E todo mundo no Salgueiro fala assim, não tem como uma escola de samba, numa disputa, falar sobre outra. Falar de outra. Outra que está concorrendo, né? Mas Uhum. o Pamplona, ele insistiu muito, inclusive porque o Salgueiro vivia problemas constantes de dinheiro, e a Mangueira já tinha feito show de velha guarda para juntar dinheiro e ajudar o Salgueiro, não sei o que e tal. Então, esse foi um dos argumentos que o Pamplona usou. Em 71, a gente teve aquele samba do Pega no Dançar, Pega no Dançar, que foi um sucesso, e do Zuzuca, e em 72, ele vai para a disputa de samba. O enredo era Mangueira, Minha Madrinha Querida, e ele vai com força total, né? Porque ele tinha ganhado no ano anterior, tinha sido um sucesso. E ele faz um samba que também não é um dos mais bonitos da história da academia, mas que fica marcado, né? Ele fala de partes do Morro da Mangueira. É bem legal, sempre toca na quadra. Embora a gente é salgueirense, mas a gente respeita muito a nossa madrinha. E aí no samba eles falam, né, de partes do morro. Tengo, tengo, Santo Antônio, Chalé, minha gente, é muito samba no pé. Aí depois vem, oh, oh, meu senhor, foi Mangueira, estação primeira que me batizou. Bonito, né? Mas no desfile Bonito, foi bonito. caótico. No desfile foi caótico por causa do som. Tive Aí a foi horrível. realidade. Mas a gente canta até hoje. Acontece. Ai, que legal. Eu Obrigado, gosto gente. muito dessas histórias e, assim, quem tiver vontade, né, quando a gente tiver em condições, é claro, né, quando não sabemos se 2021 vai acontecer em 2021 mesmo, quem tiver oportunidade vai visitar as escolas de samba, conheça a escola de samba aí da sua região, da sua comunidade, tem essa experiência, né, que é incrível, é maravilhoso. E, mais uma vez, a todos por nos assistirem. Tchau, tchau. Beijo, mãe. Beijo, Nelson. Beijo, Bia. Beijo. Te amo. Minha mãe tá aí também. Beijo, mãe da Raquel. Tchau. Tchau, tchau, gente.